Pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre a psicopatia. É, Como o objetivo do canal é passar de uma forma um pouco mais aprofundada aquilo que o estudante de direito precisa realmente conhecer em sua essência, nós precisamos passar inicialmente por várias abordagens. É claro que o objetivo aqui não exaurir temas, até porque no YouTube não é o ambiente adequado para que a gente faça isso. Por outro lado, como tem tanta porcaria na internet, é interessante que a gente consiga conversar sobre assuntos mais relevantes para a advocacia, para o direito, e de forma a aprofundar os temas. Porque hoje você pega o estudante de direito, isso é normal, isso já aconteceu comigo, passei por isso. O estudante pega na sala segue aquele percurso dos manuais, né, que ensinam as matérias, as disciplinas do direito, segue aquela estrutura, estuda rapidamente na véspera de sua prova, aquela situação toda que a gente sabe que não há uma dedicação profunda e tal. E isso, em verdade, também só vem com o tempo. A gente percebe que a academia é sempre um ponto de partida, os cursos, mestrado, doutorado, não são pontos finais. Né? Às vezes o sujeito pensa, o mestrado, o doutorado, muito pelo contrário, eles não são ponto de chegada, eles não são o objetivo final, mas um ponto de partida. Te ajuda a estruturar, a te deixar pronto a fazer pesquisas, aí sim, mergulhos muito mais profundos. E, e eu não podia deixar de fazer esse vídeo inicial sobre a psicopatia. Porque o que acontece? O direito, cada vez mais, ele vai exigir dos profissionais uma expertise mais ampla de várias áreas. Pelo menos no meu ponto de vista, o profissional do direito, pelo menos o que vem já demonstrando na atualidade, mudou completamente. Não é mais aquele advogado que fica no seu escritório, a minha advocacia ela não é uma mercância e tal, e fica esperando a demanda ocorrer e etc. O profissional do direito, até por conta do enorme número de cursos e profissionais, ele vai se diferenciar como um paralelo, claro, muito grosseiro, uma padaria. Qualquer um abre uma padaria, qualquer um vai se formar em direito, vai exercer sua profissão. Só que existem padarias e padarias. Né? Então, quer dizer, existem escritórios e escritórios, existem profissionais e profissionais. O profissional do direito, ele tem agora uma gama de oportunidades e de se inserir no business, né, na parte empresarial e ter contato também com pessoas de uma forma informativa por meio da internet, de uma forma totalmente disruptiva. Né? Você vê hoje profissionais com atuação no Brasil inteiro e tal, e eu vejo que cada vez mais você vai poder estar inserido em novos mercados, em novas dinâmicas. Só que para isso a gente precisa pensar em buscar a educação real. E muito se fala, tá, mas um curso de. Não faça curso de pós-graduação, você vai ficar estudando e não vai ver o dinheiro entrar para pagar suas contas, os seus recursos não vão estar limitados, escassos. Espera lá. Para que você tenha verdadeira uma formação, essa formação ela não vai te ajudar diretamente, mas indiretamente. Ela vai te dar poder de sair de várias situações. Aí o sujeito fala, não quero criar tese. O sujeito fica só vendo o que tem de jurisprudência dos tribunais. Só que ele não sabe que ele pode criar pequenas teses, isso é feito sempre dentro dos processos de várias formas e com muita intensidade. E cada vez mais você vai poder ter essa habilidade, né, de desenvolver novas discussões, até a situação de não atuar diretamente em contencioso, mas numa forma preventiva
e consultiva, mostrando essa importância, que você pode fazer essa demonstração hoje por meio da internet. Então, muitas áreas específicas que é impossível um advogado chegar, eu atuo, o advogado, eu faço direito empresarial. Mas, espera lá, depende, é societário, né, a parte empresarial, tributária empresarial, de qual especialista em qual regime e tal. Claro, num grosso, né, a grosso modo, muitas questões básicas podem ser resolvidas, mas problemas mais complexos exigem profissionais com expertise e conhecimentos mais específicos, né? Não vou perder tempo mais falando sobre isso, que nós vamos falar isso em outros vídeos, né, que nós vamos conversar. Agora, o ponto principal desse vídeo é falar sobre a psicopatia. Então, por que a importância desse tema? Porque é um tema, é uma patologia psicológica, a gente lida com pessoas no direito, a gente vai tratar de conflitos, vamos tratar com clientes, nós vamos tratar com partes adversas, né? Eu sou um causídio, um advogado, ele está sempre postulando a defesa de alguém, né? Ele está sempre inserido em meio de conflitos. Então essa temática, ela é muito importante, que é o estudo sobre a psicopatia. Pelo menos um panorama geral para que instigue depois a estudar um pouco mais em relação a isso. Então, o que seria a psicopatia? Né, para o jurista, o psicopata seria um transgressor da lei. Para um sociólogo, ele é um desadaptado, né, da sociedade. Para o filósofo, ele é um sujeito que é antiético, né, sem valores. Para o psicólogo, ele é uma pessoa com déficit nas suas relações interpessoais, né, e afetivas. E para o homem comum, ele pode ter várias apreensões sobre essa situação. Quando se pensa em psicopata, uma pessoa comum logo já pensa em filmes como Hannibal Lecter, ou aqueles serial killers como tivemos no Brasil, como o Maníaco do Parque e tudo mais. E qual que seria o conceito, né, na realidade, de psicopatia? Então, essa é uma temática difícil. Vocês vão ver que é difícil saber o que é exatamente um psicopata em nível científico, né? Porque tem muitas posições. E a doutrina ela diverge muito, médica, o pessoal da criminologia, sobre o que seria a psicopatia, né? A psicopatia ela é uma doença mental, mas em que sentido? Porque quando você pensa em doença mental, logo lhe vem à mente alguém com problema, com déficit cognitivo, né? Uma pessoa que não consegue fazer uma linha de raciocínio, não consegue, ela tem prejudicado as suas faculdades mentais, ela tem uma diminuição da sua percepção, da sua cognição, ela tem uma dificuldade. E o que acontece em contrapartida em relação aos psicopatas? Na verdade, os psicopatas, eles, muito pelo contrário, né? Os psicopatas, eles são pessoas extremamente com um grau de cognição elevado, por assim dizer. Eles conseguem ter uma habilidade em interpretar o mundo sensível, em interpretar a emoção das pessoas. São indivíduos que têm um grau de intelectual, podemos dizer assim, elevado. Em contrapartida, se distanciando, diferenciando daqueles que têm doença mental. De um lado, você tem o psicopata, que ele, entre aspas, era visto como um doente mental, mas como um doente, se na realidade ele tem um grau intelectual, ele tem uma percepção muito mais elevada. Então, essa é uma dissociação que a ciência entrou em conflito, né? Aí você tem a CIDS, né, que tentam classificar. A CIDS, todo mundo que já pegou um atestado de falta no trabalho, ou que tem essa noção, acredito que todos vocês que estejam vendo esse vídeo tenham essa noção. A CID, ela se relaciona a alguma patologia classificada, né, pela medicina.
Eles classificam pela Organização Mundial de Saúde e tal as principais patologias, né? E aí a CID-10F60 trata da personalidade dissocial, que o psicopata ele teria uma dissonância entre o comportamento do indivíduo e as normas sociais existentes. Então, é tudo muito vago, porque o psicopata, numa análise mais fria, ele você pode percebê-lo como uma pessoa que não que sente prazer, talvez um sadismo, uma pitada de sadismo, ele não se preocupa com a parte emocional das pessoas. Então, ele tem uma habilidade em interpretar, porque se a gente falar da expressão das pessoas, a linguagem, né, a nossa linguagem, ela não é só falada. A linguagem, você tem a nossa linguagem corporal, tal, você pega da forma como você vê o rosto de um sujeito, um sorriso, né, uma cara mais triste, você rapidamente interpreta o estado psicológico da pessoa. E há, inclusive, estudos que sugerem que o psicopata ele tem um déficit de interpretar a expressão facial das pessoas. Mas que, se você for ver em última análise, isso é muito discutível. Porque se ele tem uma habilidade intelectual elevada, como ele teria uma dificuldade em entender a expressão, a linguagem corporal das pessoas? Porque até a forma como você se porta, pessoas com os ombros mais retraídos e tal, você consegue, pela forma como elas caminham, ter uma leve percepção de quem tem um grau de timidez mais elevado ou quem é um pouco mais extrovertido. Então, essa acepção de que a expressão facial ou expressão corporal, essa linguagem corporal, fosse difícil de ser entendida por um psicopata, ela também fica um pouco comprometida. E os estudos, eles avançaram muito, né, nessa situação. Né? Se a gente for fazer uma retrospectiva histórica, né, na antiguidade, o psicopata, eles entendiam que o psicopata tinha uma pitada de algo sobrenatural. Né? Nas civilizações clássicas, já entendiam que ele tinha algo que emergia da sua natureza, né, biológica, alguma lesão, alguma questão hereditária. E na Idade Média há um retorno por conta da pressão psicológica, dessa questão do algo sobrenatural. E depois a gente chega ao movimento mais recente, renascentista, com as ideias de causas naturais e não mais, né, demoníacas. Né? Então, há uma mudança importante, que a gente vai pontuar ali no século XVII, que surgem as primeiras, por exemplo, casas de internamento na Europa. Né? Só que nessa época eles ainda eram vistos como devassos, perigosos, pessoas improdutivas e tudo mais. Eram pessoas degeneradas. Né? Então, aí, avançando para o século XVIII, a gente tem uma teoria de um médico muito importante. Quem estudou criminologia ou já estudou para algum curso, provas de criminologia, vai lembrar desse nome, que é um médico francês, Philippe Pinel, que ele é precursor da criminologia moderna, né? Que a loucura ela não está num órgão em si, mas uma doença moral. Aí houve as reformas dos manicômios, a humanização de tratamento das pessoas com problemas psiquiátricos em geral, e isso num contexto histórico. Né? E a gente vem as obras do Lumo Delinquente do Lombroso, que fala sobre o atavismo, sobre o determinismo, aí tem as expressões faciais, mas enfim, o marco fundamental sobre a psicopatia, ela vem de um personagem que é o Herbert Cleverley, que é próximo do conceito de Pinel, que ele fala que os transtornos psicopáticos, como insanidade, e sem os sintomas característicos da psicose, é o que garantiria uma aparência de normalidade do psicopata. Mas aqui ele tinha ele como, né, afastando a questão do psicopata ter uma doença mental. Então, a proposta de
Clerkley, de personalidade antissocial, é mantida até hoje. Inclusive na CID-10 e as classificações que são tidas pelas organizações internacionais que classificam as doenças e as patologias. Né? Então, tem um fato interessante, inclusive se vocês pesquisarem na internet, tiveram acidentes há um tempo atrás em que caíram aqueles vergalhões de construção de cima do prédio de uma obra e afetavam o lobo frontal da cabeça das pessoas. Isso é uma situação, esses fatos foram fatos clássicos que trouxeram um estalo para o pessoal da medicina no estudo sobre a psicopatia. Porque o que acontece? Quando o lobo frontal ele foi afetado, esse vergalhão tem uma foto bem sinistra que vocês pesquisam pela internet, vai demonstrar que esse vergalhão ele entrou pela cabeça e saiu aqui pela parte de baixo e manteve o sujeito vivo, ele foi para o hospital, ele ficou vivo, só que após essa lesão, ele apresentou uma alteração total de comportamento. Lembre de um sujeito, acorda cedo, vai trabalhar, chega no final do dia, cuida da sua família, não afeta bebidas alcoólicas e tudo mais. E após esse fato, depois de recuperado da cirurgia, começa a apresentar uma situação de extrema alteração comportamental. Começa a ir para balada, festa, confusões, começa a ter condutas atípicas de aplicar golpes e tudo mais. Então percebeu-se, tiveram uns 2 casos, se eu não me engano, se fizerem uma pesquisa, vocês vão encontrar esses 2 casos que chamaram muito a atenção porque foram acompanhados e perceberam que essa parte do lobo frontal, ela tem ela é responsável por essa questão das emoções das pessoas. Então, vejam, a medicina, a ciência está avançando de tal sorte que eles querem entender mais como seria possível, talvez, bloquear essa situação. Aí a gente caminharia para outros pontos, né? Mas a própria questão da psicopatia, ela não tem uma definição. Que tratamento você teria para um psicopata? Entende? Então são questões muito duvidosas. E não só isso. Se a gente avançar um pouco mais em termos de aplicação da lei penal, que a gente vai pegar e definir o ilícito penal no conceito analítico, tipicidade, antijuridicidade, né, e punibilidade, e destrinchar os aspectos da aplicação de uma lei penal no indivíduo ou num psicopata, a gente vai perceber que vai haver uma grande dificuldade de entender como vai ser a aplicação penal. Porque ele é inimputável? Não, mas ele tem um problema psiquiátrico muito exacerbado, né? Porque ele pica pessoas, ele tem uma prática de crimes totalmente atípico aos outros crimes da sociedade. E só que na parte da imputabilidade, ele é imputável? Ele escreve aí no texto do vídeo. Nós podemos depois seguir com alguns detalhes jurídicos em relação a isso, mas esse não é o objetivo. Como que nós vamos enquadrar ele? Porque se ele é inimputável, ele aplica-se medida de segurança. Só que os inimputáveis são aqueles que não sabem o que fazem, né? Pela interpretação dogmática penal. Só que no caso do psicopata, ele tem uma elevada consciência sobre a ilicitude. Né? Então ele é imputável, então ele cumpre pena, ele pega o limite legal, que antes era 30, agora 40 anos, e rua. Então se ele tivesse um déficit, ele ficaria, né, custodiado sob uma outra perspectiva. Né? Então
apesar de ter limitação, né, de tempo de prisão nos dois casos, pela jurisprudência e tal, também não vem ao caso, mas vejam a dificuldade de se interpretar. Só que o ponto, o núcleo central desse vídeo, não é entender a dificuldade de imputar algo a um psicopata ou saber o que é, mas entender que, por exemplo, o sistema, há estudos, né, que só no sistema prisional 20% dos presos apresentam psicopatia. E psicopatia é só somente prática de crimes? Não. Estelionatários, pessoas que fazem abuso emocional, se dissimulam, pessoas que todo profissional de direito certamente já tem uma expertise, um pouco mais, um tempo de atividade, vai saber e vai perceber que já teve contatos com pessoas com um grau de psicopatia elevado, porque psicopatia ela varia em graus, né, pelos estudiosos da psiquiatria e psicologia e tal. E é difícil apurar. Então, vejam, você tem psicopatas, não só aqueles que matam, mas permeados pela sociedade, você tem inúmeros psicopatas. E assim, ter isso como relevante é saber que, antes de tudo, nós vamos lidar com pessoas e conflitos atraem, situações extremas atraem, são polos magnéticos desse tipo de pessoas, né, psicopatas. O profissional do direito certamente em sua trajetória vai se deparar com muitos psicopatas e é muito interessante e importante ter consciência sobre essa temática. Então, basicamente, era essa pincelada geral que eu queria conversar com vocês e que nós vamos prosseguir conversando mais sobre esse assunto de uma forma mais reflexa, permeada nos assuntos que nós vamos discutir. E só que eu não poderia deixar de colocar esse assunto. Esse assunto ele é discutido em alguns cursos de mestrado, de novas estudos dinâmicos de compliance, programas de compliance, está muito em evidência. Então, a matéria de teoria da corrupção, Law and Economics, essa matéria que mais se liga a uma psicologia de entender o comportamento psicopata, a questão das falsas memórias, porque é muito fácil, a pessoa viu diante de um crime e tal, aquela situação, nós podemos fazer um vídeo específico para fazer esse debate. Então, esse era um vídeo importante que eu queria passar para vocês e certamente vai ser de grande valia para todos. Um forte abraço e nos vemos em breve.